Então, gente, vamos iniciar nossa reunião. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Se chegar mais, eu vou liberando a entrada deles, tá? Vamos combinar o seguinte: vocês deixam os microfones fechados e aí vai ter mais na frente, vai ter um momento de interação, aí vocês abrem o microfone para responder, tá? Ou então vocês vão escrevendo no chat. Combinado? Já é. Espera aí, deixa eu ajeitar um aqui. Ok. Então vamos lá. Gente, eu resolvi marcar essa reunião porque eu tenho uns assuntos para passar para vocês sobre as aulas, sobre as notas, avaliação, essas coisas. E também explicar os conteúdos, né, que a gente está estudando. Eu fiz uma pesquisa com os alunos do primeiro C e eles reclamaram, né? Alguns alunos falaram que não estavam entendendo, que essa forma não estava ajudando, que estava fazendo tarefa, mas não estava entendendo nada. Então a ideia é tirar essas dúvidas, né? Esclarecer. Primeiro assunto que eu quero falar com vocês é um convite que eu quero fazer para vocês. Chegou mais um. Quero fazer um convite para vocês para nós participarmos das Olimpíadas Brasileiras de Saúde e Meio Ambiente. Quero falar para vocês que aquela que a gente participou, que foi as Olimpíadas Brasileiras de Biologia, nós não passamos para a segunda fase. Eu corrigi as provas com a Denilce e nós chegamos perto. 3 alunos nossos fizeram 19 pontos, né? 19 acertos, e o total de acertos para passar para a segunda fase era 20. Então a gente chegou perto, mas não foi dessa vez. E aí estão abertas as inscrições das Olimpíadas Brasileiras de Saúde e Meio Ambiente. E em função da pandemia, né, que está essas aulas suspensas em todo o país, foi prorrogado o prazo. A gente tem prazo até dezembro para inscrever as nossas atividades. Então, como o prazo é bastante grande, eu acho que vale a pena a gente tentar. Aí, funciona assim, são 3 modalidades que a gente pode concorrer como escola. Eu já fiz meu cadastro como professora. Uma das modalidades é na forma de projeto. Aí é um projeto envolvendo vários alunos, mais de um professor, turmas e tal. Como vocês são do primeiro ano, a maioria de vocês, né, quase todos, não estavam na escola no ano passado. Essa modalidade de projetos, eu e a Denilson vamos escrever um projeto que a gente fez no ano passado, Eduardo deve se lembrar, que foi sobre a produção de mudas de plantas medicinais e depois a distribuição, que tem a ver com saúde e meio ambiente. Então, nós vamos fazer essa inscrição a nível de escola, né? E tem mais 2 modalidades que são individuais, que é produção audiovisual, o aluno pode produzir um vídeo e escrever, e produção de texto, que é escrever um texto e pode ser em vários gêneros literários, pode ser dissertação, pode ser conto, pode ser fábula, então o aluno que escolhe, mas tem que estar dentro desse tema. Aí nessas 2 modalidades, na produção de texto e audiovisual, é individual, é o aluno e o professor. O aluno produz o texto ou produz o vídeo, o professor faz a inscrição do aluno. Só os professores podem fazer a inscrição. Se o aluno se interessa em fazer, o professor cadastrado pega os dados do aluno e o material que ele produziu, escreve ele no site e a gente precisa mandar esse texto ou esse vídeo em formato físico mesmo para a regional não é estadual, é região norte, né? Tem uma coordenação da região norte. Mas a gente tem prazo até dezembro, então acho que dá para a gente produzir um vídeo, produzir texto dos alunos que se interessarem. Então eu vou fazer assim, eu vou mandar um link no grupo das salas, eu estou no grupo do primeiro A e do primeiro C. Vou mandar o link no grupo da sala. Eu mando pro líder, tá? Do D e do B. E aí, quem se interessar, vocês leiam, vejam o regulamento, tudo, e aí fala comigo. Professor, eu quero me inscrever para texto, eu quero me inscrever para o vídeo. E a gente faz um texto
vai precisar de uma ajuda de um professor de língua portuguesa, por exemplo, para fazer a correção. A gente faz o texto inicialmente, depois a gente pede a ajuda do professor de português para corrigir, depois que estiver tudo pronto a gente manda. E quem quiser fazer o vídeo também, tem alguns alunos que têm bastante habilidade em edição de vídeo, outros não têm tanto, mas um pode ajudar o outro. Então, desde que vocês se interessem pelo assunto, vocês vão, pesquisam o que vocês querem fazer, em qual etapa vocês vão se encaixar, e aí vocês podem me procurar. Fala comigo no WhatsApp, professora, eu quero me inscrever na modalidade tal, e a gente vai seguir. Eu vou deixar meio aberto, né, como a gente tem um prazo, mas daqui mais para frente eu vou lembrar vocês, quem fez, quem vai participar, para a gente estabelecer uma meta, né, e juntar esse material, por exemplo, 10 alunos, 20 vai participar, e mandar tudo de uma vez. Porque a gente precisa mandar via correio, então a gente precisa mandar tudo de uma vez. Esse é o primeiro assunto, tá, gente? Que é essa Olimpíada. Segundo assunto é sobre as nossas atividades e sobre as nossas notas. Vocês fizeram algumas atividades na plataforma, fizemos 3 atividades na plataforma. Inicialmente, eu tinha falado para vocês fazerem essas atividades, deixar no caderno, que eu ia olhar quando a gente voltasse. Mas em função de que a gente não sabe quando vamos voltar, que condições vamos ter quando voltar, enfim. Em reunião lá da escola, a gente decidiu somar, né, as notas, fechar a nota dos alunos, fazer avaliação e tal. Então, eu pedi para vocês que mandassem as atividades, né, mandassem a foto lá das atividades que eu ia avaliar vocês. Alguns alunos ainda não mandaram, gente. Então, vocês têm ainda essas 2 semanas, essa que está terminando e a próxima, que é para fazer essas atividades que estão atrasadas. Com essas atividades, a gente somou 3 pontos, porque são 3 atividades. E eu tinha passado também um trabalho para vocês quando a gente estava em aula. Aquele trabalho de fazer dentro das normas da BNT, que vocês podiam fazer em dupla ou individual e mandar por e-mail. Antes da gente começar a usar essa plataforma, vários alunos tinham já me mandado esse trabalho no e-mail, como foi combinado. E aí outros alunos não. Como a gente vai fazer a avaliação, eu retomei o trabalho. Então, quem não enviou, né, eu abri que quem não enviou podia enviar por e-mail. Quem não conseguia fazer naquele formato, então eu coloquei um novo formato lá na plataforma, que vocês podiam fazer no caderno mesmo e mandar a foto ou mandar um arquivo no e-mail, que esse trabalho vale 2 pontos. Quando a gente coloca as notas lá na plataforma, 2 pontos aparece como 20 pontos. Vocês relacionam isso, tá? Os 20 pontos lá é a mesma coisa que 2 pontos. Alguns alunos já entregou o trabalho, outros não. Eu estou corrigindo, estou colocando na planilha de notas e aí eu vou saber quem realmente entregou, quem não. Até semana que vem isso já está tudo pronto e aí eu envio para cobrar quem não fez ainda, saber por que não fez, tá? Com esse trabalho e essas atividades, nós já temos 5 pontos. Pela plataforma, 50 pontos, é a mesma coisa. Faltam ainda 5 pontos para a gente avaliar. Nós iríamos fazer, eu estava pensando em fazer na forma de teste e seria nessa semana. Só que essa semana ficou para vocês organizar, né, o que está atrasado. Na semana que vem também, vocês ainda vão continuar nessa organização. Então, vocês não vão ter essas atividades nessas 2 semanas. E aí eu fiquei pensando, depois que eu fiz a pesquisa com os alunos do primeiro C, com as respostas que eles deram, que fazer a avaliação dos 5 pontos de uma vez é muito, né? Então eu resolvi dividir esses 5 pontos, tá? Nós vamos fazer 2, uma valendo 20 e uma valendo 30, né? 2 e 3. Só que ainda não é nessa semana e nem na outra, porque vocês ainda estão terminando lá. Então, a gente vai fazer mais 2 atividades, uma valendo 20 e outra valendo 30, né? 2 e 3 pontos para a gente fechar esses pontos que ainda tá faltando, tá? Só que a gente essas 2 atividades que eu vou passar serão dos novos assuntos que nós vamos estudar. Por quê? A gente precisa caminhar, né? A gente não vai ficar o tempo todo só revisando o conteúdo e fazendo atividades do conteúdo passado. Então, na semana que vem,
A gente não pode passar tarefa, mas videoaula pode, tá? Então, eu vou passar videoaula para vocês assistirem, só videoaula, que será o nosso novo assunto, que é sobre célula. E aí, essas duas atividades que ainda faltam serão desses dois novos assuntos, desse assunto novo que é sobre célula, que vocês vão estudar semana que vem. Então, qual é a proposta? Semana que vem eu vou passar videoaula, vocês vão assistir. Só na outra semana que eu vou passar a atividade. Vou passar uma. Aí, a gente vai marcar outra reunião dessa. Por quê? Eu estou pensando que a gente faz uma videoaula, uma atividade na semana. Aí na outra semana a gente marca uma reunião. A gente tira as dúvidas, corrige as tarefas e aí na outra semana videoaula, depois tarefa, depois reunião de novo. Para a gente manter um ritmo legal. Não vai ficar muito sobrecarregado, porque vocês não vão ter tarefa toda semana. Tem semana que vocês vão ter videoaula e tarefa, tem semana que vocês vão ter só reunião. Então, eu acho que vai ficar folgado para vocês, tá? De acordo, pessoal? Vão escrevendo aí no chat. O que vocês estão achando? Semana que vem não tem atividade, isso mesmo. Quem está perguntando aqui, ó, Luiz, não tem atividade, mas terá videoaula. Eu vou passar a videoaula para vocês assistirem. Aí na outra semana, que pode ter atividade, aí vai ter atividade. Aí a gente faz a reunião. Vocês, olha só, essa reunião está sendo com os 4 primeiros anos, tá? Primeiro A, B, C e D. Por quê? Eu tentei fazer com o terceiro separado, aparece pouco aluno, então acho que dá para fazer com os primeiros tudo de uma vez. E aí os alunos sugeriram que fizéssemos de manhã, né, porque é o horário da aula. Então nós vamos escolher um dia na semana para a gente fazer a nossa videochamada, né, que vai ser essa aula aqui. E pode ser numa segunda, numa terça, numa quarta, numa quinta, não precisa ser toda semana no mesmo dia, ou se vocês preferirem, a gente faz, por exemplo, quando tiver videoaula, sempre será na quinta, sempre será na sexta. Mas isso a gente pode resolver nos grupos, porque os outros professores também vão fazer, né? Então, vocês precisam, não pode chocar. Por exemplo, vai ter de matemática e biologia na mesma hora. Não dá certo. Então, a gente precisa ajustar esses horários. Então, no decorrer da semana, a gente vai fazendo esses comunicados, quando for na semana da videoaula, tá? O horário é bom, né? A gente só precisa definir o dia, para não chocar com as aulas de outro professor. Sobre as tarefas. Quem está fazendo as tarefas ainda, Cauane, né? Quem está fazendo as tarefas ainda, pode mandar, mesmo que esteja atrasado, mande lá na plataforma. Cauane está fazendo as tarefas da apostila. Você pegou lá na escola, Cauane, é isso? Ah, sim. A escola não está recebendo, tá? Você não tem como devolver essas atividades lá na escola. Guarda elas aí com você. Quando você puder, quando a escola voltar a receber, você vai lá entregar. A não ser que você consiga me mandar essas tarefas por e-mail, né? No seu caso, ou pela plataforma. Se você quiser conseguir mandar, pode mandar, tá? Pronto, terminamos esse assunto sobre as atividades e as notas. Alguma dúvida, gente? Não? O tema do trabalho... Ah, tem um detalhe. O tema do trabalho é sobre células e microscópio, a descoberta da célula. É uma videoaula que eu passei para vocês já, tá? A última videoaula que eu passei para vocês é a mesma coisa do trabalho. Se vocês assistirem a videoaula, vocês respondem o trabalho numa boa, bem tranquilo. É 19.1, se eu não me engano. Pela plataforma 19.1 e eu gravei uma também, mandei o link lá para vocês, tá? Eu vou continuar gravando as aulas, tá? Pretendo continuar gravando as aulas para vocês, colocando lá no YouTube. Agora o Eduardo disse que vai fazer a tradução, então as videoaulas vai contar com a tradução do Eduardo também. E que esse era um dos empecilhos, né?
Depois que a gente conseguir fazer esse ajuste, eu vou passar só as videoaulas que eu gravar para vocês. Eu vou deixar as videoaulas da plataforma um pouco de lado para a gente focar mais no nosso conteúdo de acordo com o plano de ensino, tá? Porque sempre quando... Aqui, ó, Cauane disse que não está assistindo as aulas da plataforma. Sempre que eu coloco a aula da plataforma e coloco a aula que eu gravei, que é o mesmo assunto, e aí eu coloco o link. E aí eu sempre escrevo lá que vocês não são obrigados a assistir as duas de uma vez. Você só assiste uma, ou a da plataforma, ou a que eu gravei, tá? Mas eu estou, assim, depois que a gente conseguir fazer a tradução com o Eduardo, eu provavelmente vou colocar só os links das videoaulas que eu gravei, para a gente dar um foco mais nos exercícios, tá bom? Ai, auxiliador, olha as ideias. Vocês não estão me vendo, não? Daqui a pouco vai ter a apresentação e aí vocês vão ver as células aí no computador, na tela. Meu estúdio não é iluminado, não. Vamos para a apresentação, então? Foi dar ideia. Melhorou, auxiliadora? Ah, então não tem jeito, não. Vamos à apresentação. Eu vou colocar aqui uma apresentação para a gente lembrar um pouco dos conteúdos que a gente estudou. É rapidinho, e aí a gente volta para o nosso bate-papo e, se não tiver dúvida, a gente encerra, tá bom? Ué, não tá. Espera aí. Não tá querendo aparecer minha apresentação. Olha, eu tô com saudade de todos, tá? Para com isso. Que negócio é esse? E sobre a iluminação da prof, eu vou conversar com ela no PV depois. Me aguarde. Ai, auxiliadora. Gente, espera aí que eu tô tentando colocar a apresentação e não tá dando certo. Vamos conversando aí. Amor, onde que... Aqui, ó, não quer ir. Não quer ir. Meu slide. Já cancelou Já, cancelei. Aqui, ó. a imagem também? Tá, pronto. Tu quer o quê? Vou precisar meu slide, mas ele não Teu aparece. slide. Abre teu slide. Tá aqui. Abre ele. Coloca ele nessa posição aqui. Qual? Aqui. Agora ele apareceu aí. É esse? É. Será? Não, Clica não é. nele aí pra ver. Será que vai? Aí. Mas tá em tela cheia? Vai aparecer agora aí. Vamos ver. Aí. Vê se... Agora tu abre o slide. Tem que ver qual que tu tá coisando com ele. Tá? Era esse. Abre ele. Mas não quer abrir. Minimiza a tela. Aqui? Uhum. Não quer ir. Aqui, ele aqui. Abre a coisa lá, pergunta, gente, eles estão vendo meus slides? Fala com eles agora. Abre o computador aí. Nem meu microfone abriu. Pessoal, tá dando para ver a apresentação? Tá. O que tá aparecendo? Ah, um slide aí, ué. E agora? Mudou? Mudou o bagulho da composição química agora. Composição química da célula, certo? Tá meio travado, mas dá pra ver.
Tá aparecendo para todo mundo? Se não respondeu, tá para todo mundo. Então, vamos retomar o nosso conteúdo, tá? Nós estudamos isso, foi o nosso primeiro um dos nossos primeiros assuntos lá na sala. Só para a gente fazer uma lembrança, né, do que nós estudamos. Composição química da célula. Vocês lembram da composição química da célula? Nós estudamos sobre a água, que representa 70%, né, da composição química. Estudamos sobre os sais minerais, que representa cerca de 2%. Isso são a composição, esses dois, né, água e sais minerais, representa a composição química inorgânica. E aí a gente tem aqui outros componentes, a gente tem os lipídios, estudamos sobre os lipídios também, que representa cerca de 2%, que são os óleos e as gorduras. Temos os carboidratos, que representam cerca de 3%, temos os ácidos nucleicos, que são DNA e RNA, representam cerca de 7%, e as proteínas, que representam cerca de 15%. Nós já estudamos todos esses assuntos aqui, ó, todos esses componentes da célula? Alguém responde? Pessoal? Não sei. Alguém se lembra se nós já estudamos todos? Não, Qual que a gente não estudou? não sei, professora. Eu só não lembro do ácido Nós estudamos todos nucleico. A gente, aí, ó, bem lembrado, nós não estudamos sobre os ácidos nucleicos, nós ainda vamos estudar sobre eles, tá? Os outros nós já vimos, mesmo que vocês não lembram, mas agora vocês vão se lembrar, porque a gente vai fazer umas relações aqui, umas perguntas. Então, os seres vivos todos apresentam estes elementos ou essas moléculas no seu corpo. A gente tem água, temos sais minerais, temos lipídios, temos carboidratos, ácidos nucleicos, proteínas e outros, que representam cerca de 1%. Alguém pode dizer qual seria esse outro? Nós estudamos. Alguém lembra? Gente? Lembro não, mano. São as... Não faço ideia. Não faço As- ideia. Vitaminas. Vitaminas nós estudamos que faz parte dessa composição outros elementos. Eles são encontrados em pequenas quantidades, aqui representa cerca de 1%. Não são só as vitaminas, tá? Tem outros. Agora, seguimos. Mudou o slide? Mudou, Mudou. pessoal? Alguém lembra dessa Mudou. imagem? Que representa? Alguém lembra? Essa imagem estava no livro, se não me engano. É no Foi uma Eu das livro? lembro dessa primeiras. imagem, eu só esqueci o que ela representa. Isto representa a organização dos seres vivos. É como está organizado. A gente tem lá desde os átomos, ó, átomos, moléculas, organelas, célula, tecido, órgão, sistema e organismo. Organismo é uma pessoa, um indivíduo, né? Uma planta, um animal que representa o indivíduo. Dessa imagem, isso aqui tudo isso que a gente vai estudar em biologia, né? É o programa, né? O ensino de biologia para o primeiro ano. Disso daqui, o que nós já estudamos? Até a célula, né? Nós estudamos os átomos, eu falei para vocês que vocês iam estudar em química, né? Deve que estão estudando. Nós estudamos isso aqui, ó, as moléculas, carboidratos, vitaminas, proteínas, ácidos nucleicos, lipídios, são moléculas, nós estudamos isso. Agora, nós vamos para essas duas etapas aqui, ó. Vocês começaram sobre a célula, que vocês estudaram sobre a descoberta da célula, que ela só pode ser vista com microscópio, foi a parte do trabalho que vocês fizeram, certo? Então, nós estamos nessa parte. Agora, nós vamos estudar as organelas e a célula, depois tecidos, órgãos e assim por diante. Certo, gente? Lembraram, então, qual é a organização? Sim. Vocês, lá nas aulas e nas atividades, aparece muito a palavra citologia. Alguém sabe dizer o que significa?
É o estudo das células? É o estudo da célula. Nós estamos nessa parte, citologia. Nós vamos estudar a célula, o que tem dentro dela, como ela se organiza, certo? E aí, o que tem a ver essas substâncias químicas, essas composições químicas aqui que a gente viu no primeiro slide? Água, minerais, vitaminas, proteínas. O que isso tem a ver com a célula? Alguém? Alguém pode responder? Tá na composição química da célula? É a composição química da célula. Em alguns livros, em alguns textos, aparece assim: composição química da célula. Em outros aparece composição química do organismo ou composição química do ser vivo. Porque é a mesma coisa. O organismo não é formado por célula, o ser vivo não é formado por célula. Então, essas moléculas, elas estão dentro da célula. Em algum lugar dentro da célula a gente pode encontrar proteína, pode encontrar minerais, pode encontrar carboidratos e água, tá? Então, o que tem a ver com a composição química da célula? Que esses elementos que a gente estudou, essas substâncias, fazem parte da célula. E como que a gente obtém essas substâncias? Quando a gente fala de proteínas, minerais, vitaminas, o que a gente lembra? Olha essa imagem. Comida, Alimentos. Dos alimentos. Por quê? A gente estuda assim, que essas substâncias químicas estão relacionadas com o alimento. Fonte de proteína, fonte de vitamina, fonte de minerais, fonte de carboidratos, não é isso? Então, aqui está. Sim. Esses são os alimentos, né? Representação de alimentos que são fonte dessas substâncias. Aqui, esse daqui tem que substância? Alguém consegue? Os pães. Carboidratos? Carboidratos. E aqui Carboidrato. os leites. Laticínios. Cálcio. Ó, esses aqui Lactose, laticínios. tem cálcio, é mineral. Tem lactose, é carboidrato. Então, esse daqui tem vários nutrientes de uma vez só. E aqui os peixes e a carne e o ovo. A carne tem proteína. Esse grupo aqui, ó, do peixe, da carne e do ovo, são os alimentos ricos em proteínas. Proteína. E esses aqui, as frutas, verduras, legumes? Lipídio. Alguns têm lipídio. Não foi dessa vez, Guilherme. Acertei pouco, ué. Ó, as frutas, verduras e legumes são os mais completos, tá? Eles apresentam minerais, vitaminas, carboidratos, alguns têm lipídios. Então, esses são os mais completos. Aí, ó. Por isso que fala que a gente tem que consumir muito fruta, verduras, legumes, porque eles apresentam uma variedade, tá? E as gorduras e os lipídios, onde estão? Nos olhos. Os óleos, né, gordura e lipídio estão aonde? Algumas frutas, legumes e sementes têm. Nas carnes, né, tem as carnes gordas, também tem lipídios. E aqui nos leites, nos laticínios, também tem lipídios. Então, de certa forma, no alimento, a gente consegue encontrar todas essas substâncias químicas, tá? Aí, vamos voltar para a célula. O que isso tem a ver com a célula é que essas substâncias fazem parte da célula. Como que você comer um pão, isso vai parar lá na sua célula? Alguém? O pão é cheio de carboidrato. Você come pão, então você vai consumir bastante carboidrato. Como isso vai parar lá na célula? Alguém arrisca? Pela distribuição. Pela distribuição. Quando a gente come, ó, nessa imagem aqui do lado, a gente tem digestão e absorção das biomoléculas. A gente tem, primeiro passo, ingestão, que é quando a gente vai comer, a gente está ingerindo esse alimento. Depois esse alimento vai passar pela digestão no nosso sistema digestório. Aí você vai mastigar, vai digerir. O que é? Quebrar... Eu ia falar pelo sangue. Calma aí, a gente vai chegar lá, é pelo sangue mesmo. Quando você faz a digestão, essas moléculas são quebradas, são separadas.
ficam soltas. Aí vai ocorrer o quê? A absorção pela corrente sanguínea, então pelo sangue. Esses nutrientes que você consome lá no seu sistema digestório, esses nutrientes são absorvidos pela corrente sanguínea. Então, os minerais, as vitaminas, os carboidratos, as proteínas, vai para o seu sangue. E aí ele vai ser distribuído. Então, transporte para dentro da célula. Então, o sangue, ele banha todas as células do nosso corpo. Então, esse sangue vai distribuir esses nutrientes, essas vitaminas, essas proteínas, tudo que a gente absorveu da alimentação, vai distribuir para nossas células. Entenderam, gente? Sim. Aí, dentro Sim. da célula, aí cada célula vai receber seus nutrientes ali pelo sangue, né? Que está passando e está irrigando a célula. Dentro da célula, o que vai acontecer? Ele vai absorver o que ele precisa. Então, isso, dentro da célula, cada uma dessas substâncias vai ser direcionada para fazer o que é necessário para a sua atividade. Aqui, citoplasma, que é a parte de dentro da célula. Então, lá dentro da célula, cada uma dessas substâncias vai ser direcionada para o seu objetivo. Então, vai ocorrer aqui o metabolismo celular. O que é metabolismo celular? Alguém sabe? Era separar as moléculas grandes das pequenas, alguma coisa assim. Tem a ver com aquilo, transformação das moléculas, que era um anabolismo e catabolismo. Então, essas moléculas, primeiro elas eram grandes, estavam lá nos alimentos, foram digeridas, ficaram pequenas, foram absorvidas pelo sangue, distribuídas pelas células, aqui elas estão pequenas, tá? Dentro da célula. Aí vai ocorrer o metabolismo, principalmente na forma do anabolismo, que é a produção de moléculas maiores. E aí, esse metabolismo vai, então, liberar energia para a célula. Então, a energia que a gente utiliza vem dos alimentos. Por causa disso, passa por todo esse processo até chegar dentro da nossa célula e vai liberar essa energia. Para que a nossa célula precisa de energia? Alguém? Para que Nosso corpo é movido por elas? A gente precisa de energia para tudo, porque o nosso corpo gasta energia. Quando a gente fala em metabolismo, vocês agora estão aí assistindo a aula de biologia, estão pensando, respirando, estão se concentrando, estão gastando energia com isso. Então, a gente não gasta energia só quando a gente está correndo, fazendo caminhada, fazendo exercício físico, jogando bola. A gente gasta energia o tempo todo. Então, essa energia... Faz sentido. Essa energia vem daqui, do alimento que você consumiu, digeriu, absorveu. Aí dentro da célula, cada um vai ser direcionado para a sua função e vai produzir essa energia para você gastar. Algumas pessoas gastam mais energia que outras e algumas células também gastam mais energia que outras. Tudo isso forma o nosso metabolismo celular. Olha só, vamos falar a nível de pessoa. A gente tem, nosso corpo, ocorre respiração, ocorre digestão, ocorre circulação, né, distribuição de nutrientes, ocorre movimento, a gente se movimenta. Existem várias funções que a gente faz no nosso corpo. Isso é o nosso metabolismo. Isso ocorre dentro da célula também, metabolismo celular. Dentro da célula tem isso. Ocorre respiração, ocorre digestão, ocorre circulação. Então, você gasta energia no seu corpo, sua célula gasta também, porque a célula é como se fosse uma miniatura da gente. Tudo que acontece no nosso corpo acontece na célula também. Entenderam? Sim. Ok? Vamos para o próximo. Aqui, olha, nessa imagem, a gente tem uma célula. Estão vendo? Mudou? Aham. Sim. Mudou, mas não dá de ver, não. Tá muito claro? Não dá de ler. Ah, tá. eu Não consigo precisa ler, não. Eu vou explicar para vocês. Aqui a gente tem a primeira imagem, que é a colorida, tem uma célula e várias estruturas lá dentro dela. Na segunda é uma célula também, só que não tem essas estruturas todas representadas. Como nosso próximo assunto já é célula, né? A gente já começou a estudar sobre célula lá, que foi a descoberta. Dentro da célula tem um monte de coisa. A primeira imagem, vocês estão vendo?
Esse monte de Uhum. estruturas que tem dentro das células são chamadas de organelas. Cada uma dessas organelas tem uma função. Uma vai realizar respiração, outra vai realizar digestão, outra vai realizar movimento, outra vai fazer distribuição. Então, cada uma tem uma função. Nós vamos estudar isso em uma próxima aula, tá? E aqui do lado, na outra imagem, que não está representando as estruturas, a gente tem, na listazinha aqui, que não dá para ler, as substâncias químicas que fazem parte da célula. A gente tem aqui na lista glicose, que é carboidrato, tem aminoácido, que vão formar proteínas, tem fosfato, que é mineral, tem cálcio, tem potássio, magnésio, que são mineral. Isso é para a gente entender que dentro da célula tem essas substâncias, que a gente está estudando proteínas, carboidratos, vitaminas, e elas não estão soltas, elas estão dentro do nosso corpo, aqui dentro da célula. Dentro da célula, a gente tem o citoplasma, e o citoplasma é formado por essas substâncias. Estão tudo lá misturado. Proteínas, carboidratos, vitaminas, água, minerais, tudo lá. Então, essa representação aqui, a segunda, é para exemplificar que as mesmas substâncias químicas que tem fora da célula também tem dentro da célula. Então, quando a gente está falando de proteínas, vitaminas, carboidratos, elas estão fora do nosso corpo, lá na planta, lá na fruta, e estão dentro do nosso corpo, lá dentro da célula. Entenderam, gente? Sim. Alguma dúvida sobre isso? Yeah. Não. Eu não estou vendo nada no chat, tá, gente? Agora, por isso vocês têm que responder, porque eu não consigo ver se vocês estão escrevendo. Agora, vamos ver aqui outro exemplo. Voltando à hierarquia da organização molecular, a gente tem a célula e as estruturas. Ó, a gente não estudou sobre aminoácidos, que são proteínas? Vocês estão vendo a imagem? Uhum. Sim. Ó, aqui tem a célula, aí, ó, onde que tem glicídio dentro da célula? Na parede celular tem glicídio, na forma de celulose. Aqui a gente tem a célula, a proteína, a membrana da célula, e aí na membrana da célula a gente pode encontrar proteína e ainda pode encontrar lipídio. Estão entendendo? Estão entendendo, gente? Sim. Mais ou menos. Está compreensível, está compreensível. Vamos começar de novo, tá? A gente tem os níveis de organização. Nós estamos no nível de célula, né? Aí, ó, aqui em cima nos níveis, tá? Hierarquia estrutural da célula. Nível 4 é o nível de célula e organela. Então, é a estrutura da célula e as coisas que tem lá dentro que são organelas, certo? No nível 3, a gente tem um nível complexo, que são supermoléculas, né? Supramoleculares. A gente tem estruturas grandes, como, por exemplo, os cromossomos, são estruturas bem grandes, geralmente são formados por mais de uma substância química. A membrana plasmática também é uma partícula grande, formada por mais de uma substância química. E a parede celular, isso está no nível 3, que são as supramoleculares. Entenderam? Uhum. Agora vamos para o nível 2. O nível 2 é o nível de macromoléculas, que foi o que a gente estudou. A gente tem o DNA, ó, o DNA é a mesma composição do cromossomo, só que está em um formato bem menor. Aqui a gente tem proteínas. As proteínas ajudam a formar a membrana plasmática, só que está no nível menor, que é o nível 2. A celulose e os glicídios aqui embaixo, e os glicídios são carboidratos. Está no nível de substâncias químicas que a gente estudou, que ajuda a formar a parede celular, que é um componente da célula. Entenderam? Uhum. Aí no nível 1 a gente tem as moléculas menores, que são o que forma o DNA, são nucleotídeos, o que forma as proteínas são aminoácidos, o que forma os carboidratos são as partículas menores, como a glicose. Entenderam isso? Uhum.
Então, a gente tem aqui uma representação da ligação da composição química, essas estruturas aqui, aminoácidos, proteínas, lipídios, com a estrutura da célula. Eles estão presentes na célula. Entenderam, né, gente? Eu espero. Eu espero que vocês tenham entendido. Sim. Aí, gente, já estamos quase acabando, tá? Mudei. Mudou? Mudou. Aqui a gente tem, ó, no trabalho lá de biologia, vocês tinham os tipos de célula para falar, né? Quais são os dois tipos de célula? Eucarionte e procarionte. Vegetal e animal. Célula procarionte e eucarionte em Professora, eu relação não entendi, não. à estrutura. Olha só, a gente tem dois tipos de célula em relação à estrutura. Essa primeira imagem aqui, tá? Que são as células eucariotas e as células procariotas. O que você não entendeu? O que você falou no anterior, hein? Qual? Da outra imagem? É, esse mesmo. Essa aqui? É, Tá. Qual parte? tudo. Meu Deus! Por que você não interrompeu? Não. Ô, Vamos. professor, é que eu tava sem o coisa, eu tava procurando o fone. Tá, é o seguinte. A gente tem uma organização em nível celular, o que a gente estudou até agora, tá? A gente tem uma hierarquia de organização das células e moléculas. No nível 4, localizou? Uhum. Nível 4 é o nível maior. Ele tem a organização na forma de célula e organelas. Aqui está, é o nível 4. O nível 3 é um nível complexo, mas ele é inferior. Ele é formado por supramoléculas, moléculas grandes ou partículas grandes. A gente tem nesse nível cromossomos, membrana plasmática e parede celular. Esses três são componentes da célula, eles fazem parte da construção da célula. Tá entendendo? Sim. Aí, eles são formados por partículas menores ainda que eles, que é o nível 2, que são as macromoléculas. Aí, nesse nível 2, são aquelas substâncias químicas que a gente estudou. O DNA, que nós ainda vamos estudar, as proteínas nós já estudamos, a celulose, que são os glicídios. Esse é o nível 2, são moléculas, macromoléculas, certo? Sim. E aí, por último, a gente tem o nível 1, que são as unidades monométricas, que formam essas aqui, ó. O DNA, ele é formado por nucleotídeos, que são moléculas ainda menores. As proteínas são formadas por aminoácidos, que são moléculas ainda menores. Temos os lipídios, que são formados por ácidos gráficos, que são moléculas menores. Os glicídios são formados, por exemplo, por glicose, frutose, que são moléculas menores. Então, o nível de organização. A gente estudou na composição química o formato nível 2 e nível 1, certo? Não estudamos nem o 3, nem o 4? O 3 e o 4 nós estamos indo agora. Eu estou tentando fazer vocês entenderem que tem uma ligação entre o nível 1 e 2 com o nível 3 e 4, entenderam? Sim. Uhum. Então, todas essas substâncias que a gente estudou, vitaminas, proteínas, sais minerais, água, estão no nível 1 e 2, que ajuda a formar o nível 3 e 4, que é o nível que a gente está começando a estudar agora, que é células e moléculas, entenderam? E organelas. Certo? Entendi, professor. No caso, Entendi. cada um precisa de um para se formar o outro? Sim, ó, o nível 1 se junta, forma o nível 2. Nível 2 se junta, forma o nível 3. Nível 3 se junta, forma o nível 4, que são as células e organelas. Depois do nível 4, a gente vai ter os tecidos, depois os órgãos, depois o sistema, depois o organismo. É aquela representação lá da primeira imagem da organização dos seres vivos, lembra? Que vai dos átomos até o organismo. Essa é a organização. Sim. A gente está caminhando, já vimos o 1 e o 2, agora a gente vai ver o 3 e 4, depois a gente vai ver o 5, 6 e assim vai indo, tá? Entenderam? Entendi, professor. Podemos seguir? Sim. Pode. Podemos. Agora sim. Agora, mudou?
Mudou. A nível de estrutura, a gente tem dois tipos de células, que são as células eucariotas e as células procariotas. Lembram? Uhum. Essa primeira imagem Sim. aqui. Qual que é a principal diferença entre elas? Dá para vocês verem. A diferença é que o núcleo não tá. Na eucarionte não tem núcleo e na Não. procarionte tem. Não, contrário. Ó, na célula eucariota, que está aqui em cima, ela apresenta núcleo bem separado aqui, ó, centralizado. Na célula procariota, a gente fala que não tem núcleo, mas ela tem. Essa região aqui central é o núcleo, só que ele não está bem formado, está todo divididinho. Por quê? Na verdade, ela não apresenta membrana nuclear, que é também chamado de carioteca. Na aula da semana que vem vocês vão entender, tá? Que eu vou postar. Então, a principal diferença é a organização. O núcleo da célula eucariota é bem organizado e protegido por essa membrana. O núcleo da célula procariota é desorganizado e não está protegido por essa membrana. É a principal diferença entre elas. Existe mais uma diferença bastante fácil de identificar. Olhando para elas, o que vocês podem falar? Alguém? Sei não, professor. Olhando para o desenho. Ah, elas é diferente, hein? Não é igual, não. Mas Parede celular, talvez. Não sei. o que a gente pode observar? Que na de cima tem um monte de estrutura lá dentro. E a de baixo não tem esse Ela monte tem de bastante coisinha, a de baixo tem menos. Pois é. É isso. Essas coisinhas de dentro são as organelas. Então, a célula eucariota ainda tem bem mais organelas, muitas organelas, que vão realizar as funções de respiração, de digestão, de circulação. E a célula procariota não tem essas organelas, certo? A de cima é mais forte que a de baixo. Ela é mais completa, ela é maior, É. relativamente maior, em média 10 vezes maior, e apresentam essas funções bem mais específicas. Só que a célula de baixo, ela também é viva, tá? Ela não tem essas estruturas, mas ela realiza a respiração, a digestão também, como a outra. Só que é de um formato bem mais simples. Entenderam? Ô, professora, Oi. a célula humana é alguma dessas duas? A célula humana é essa daqui, a eucariota. Eucarionte. Eucarionte ou eucariota. Nossas células são bem especializadas, nós vamos ver alguns modelos ali. Bem especializada, com funções específicas. Essa daqui de baixo, a célula procariota, que é simples, é encontrada em que tipo de organismo? De Bactéria. animal? Bactérias. Só as bactérias apresentam esse tipo de célula. Plantas e animais apresentam célula eucariota, que tem um núcleo bem organizado e ainda tem todas essas organelas para realizar suas funções. Entenderam a diferença das duas? Uhum. Aí na imagem outra aqui do lado, a gente tem 3 tipos de célula, que representam o quê? Animal e vegetal? A célula animal, a célula vegetal e a célula procarionte. A célula procarionte é essa pequena, né, que tem poucas estruturas, e a célula animal e vegetal, as duas são eucariotas. Elas têm núcleo e têm as organelas, certo? Só que, vamos mudar aqui para vocês. Mudou? Mudou. A célula animal e a célula vegetal são células eucariotas, tem núcleo bem dividido e tem as organelas para realizar as funções. Mas elas não são iguais, têm algumas diferenças. Olhando aí para o desenho, vocês conseguem identificar uma coisa que tem na célula vegetal e não tem na célula animal? Parece que a vegetal tem tipo uma parede em volta, não sei. Sim, a parede E animal celular. é todo espalhadona. A célula vegetal tem a parede celular, que deixa ela ficar rígida, né? É a primeira identificação, muito boa. Tem mais coisa. Olha aí para o desenho bem atentamente. Vacúolos? Vacúolos. Esses vacúolos só estão presentes nas células vegetais. São estruturas para reservar água. As células animais não têm. Tem mais uma coisa. Centríolos. Centríolos. Tem aonde centríolos?
Na animal. Na célula animal e não tem na célula vegetal. Por quê? Eu não Porque sei, é professor. animal e não é vegetal. As células, elas têm funções diferentes. Uma planta tem um metabolismo e funções diferentes de um animal. Então, por isso que elas apresentam essas organelas diferentes. O centríolo está relacionado com movimento celular e estrutura. Como a célula vegetal já tem a parede celular, que deixa ela bem arrumadinha, ela não precisa de centríolo para essa estrutura, nem para fazer movimento, porque as células vegetais elas ficam basicamente fixas. Então, tem diferença. Outra estrutura que tem na célula vegetal é o cloroplasto. Cloroplasto. Não tem na célula animal. Por que não tem cloroplasto na célula animal? Cloroplasto serve para fazer fotossíntese. E célula animal não faz fotossíntese, só a célula vegetal. Então, são algumas características que permitem a gente diferenciar uma célula da outra. Entenderam? Sim. Então, Sim. como as células as células não realizam a mesma função, os organismos não são iguais, uma planta não é igual a um animal. Então, uma célula animal não é igual a uma célula vegetal. Entenderam? E as células, ó, por exemplo, mesmo as células do nosso corpo, elas são diferentes. Olha essa imagem. Mudou? Que isso? Mudou. A gente tem várias células aí. E o que a gente pode observar? Duas células que são animal. Vamos identificar aqui. O glóbulo branco. Viram ele? Tô vendo. Ele é diferente da célula do glóbulo vermelho, por exemplo. O que eles podem... O que é o glóbulo? O que a gente pode ver? O glóbulo branco é vermelho. Ó, o vermelho é esse pequenininho aqui perto da célula nervosa. E o branco tá lá em cima. O que a gente pode observar de diferente nele? O tamanho? O formato O dele. O maior. formato, o tamanho, e lá dentro a gente pode observar que no glóbulo branco tem uma estrutura mais organizada e no vermelho nem tem. Certo? O outro é só um vermelho. Professora, isso daí é tipos de célula? São tipos de célula. Formato? Formatos de célula. A célula nervosa aqui, que é o neurônio, essa grandona aqui de baixo. Observem ela. E a célula muscular, estriada aqui no meio. Elas têm um formato comprido. Olha aqui também a célula muscular lisa. Ela parece com a célula muscular estriada, né? Tem um formato meio comprido. Só Então, que não tem nada a ver, né, professor? Nenhum. tem uma semelhança, ó. Essa estriada, se a gente for observar, ela tem uns risquinhos, tipo uma malha no meio dela. E a outra Sim, não mas cada tem. um é pra uma coisa diferente, né? Isso, cada um é para uma função diferente. Como cada célula tem que formar um tecido e tem que fazer uma função diferente, então elas têm essa estrutura, esse formato diferente. Entenderam? Sim, né? Sim. Alguma dúvida sobre aqui os formatos da célula? Não. Já estamos quase na reta final. Mudou? Mudou. Sim. A gente sabe, vocês estudaram, né? Viram que só é possível estudar a célula graças ao Microscópio. microscópio, essa estrutura aqui. Aqui, na primeira imagem, a gente tem uma representação de células de cebola. A gente pode ver uns quadradinhos, né, uns bloquinhos e uns pontinhos lá no meio. Isso é a célula e o núcleo. A gente não consegue ver aquele monte de estrutura dentro da célula. Por quê? Visto no microscópio eletrônico, a gente só tem essa visão, a gente só consegue ver o compartimento e o núcleo, porque o núcleo é a estrutura maior e se destaca. Entenderam? Mas em microscópios mais avançados, a gente pode ver aqui, ó, na segunda imagem, o núcleo já está maior, né? A gente consegue ver uma organização melhor. E aí, graças aos microscópios mais avançados, a gente consegue ter uma imagem de como ela é dentro, aqui no canto, a terceira, e aí a gente consegue fazer desenhos, né? Isso aqui é um desenho de como é a célula e as organelas que tem lá. E agora nós vamos passar a estudar nas nossas próximas aulas essa célula e essas estruturas que tem aqui dentro. Entenderam? Uhum. Nessa imagem aqui de baixo, ó, que tem um microscópiozinho no meio e várias estruturas do lado, o que a gente pode ver?
essas células, ó, várias imagens de como a gente consegue ver no microscópio. Esse é o microscópio óptico, é o que a gente tem, por exemplo, lá na escola. Se a gente fosse fazer uma observação, a gente viria essa primeira imagem aqui, que é a célula de cebola. Mas e aí, professor, esse monte de coisa que tem aí dentro que a gente não consegue ver? Esse monte de coisa que tem aqui dentro que a gente não consegue ver só é possível com o microscópio eletrônico, que é mais avançado e consegue ver as partículas menores que tem lá dentro. E aí, a gente, graças a isso, né, tem os desenhos, foram construídos os desenhos e a gente consegue estudar as Ô, Luiz, células. liga o microfone, caralho. Tudo bem, gente? Meninos? Pode continuar, professor. Estão entendendo? Por que a gente estuda célula, desenho, membrana, organela? Só é possível porque tem um microscópio para fazer isso, certo, gente? Sim. Agora, nós vamos estudar a célula, né? Mas vocês não pensem na célula como uma coisa distante que só pode ser vista com o microscópio. A gente vai entrar, mergulhar na célula, como se a gente estivesse vendo ela mesmo, tá? Que são esses Ei, filé, desenhos. professor. Como lá na minha outra escola, no Clodoaldo, quando a gente fez um negócio, a gente viu um monte de coisa. Aí, a babosa, aí, filé, você já viu a babosa no microscópio? É top, hein? Então, dá pra gente ver, agora não dá mais, né? A gente não tá tendo aula. É, não tendo aula. Mas a gente tem como fazer a observação de várias coisas. Não tendo Puxa no isso, Google, puxa no Google. É bem não legal. tendo isso, porque a gente não está indo para a escola, nós vamos estudar a célula através dos desenhos. Então, as próximas aulas, vocês vão estar vendo a estrutura da célula através do desenho e não pensem na célula como uma coisa distante. Chegou alguém, deixa eu ir. Pronto. Os cobrador. Gente, alguma dúvida sobre isso? Sobre a célula, Não. a composição química? Não. Ok, então eu vou interromper a Tá tranquilo, apresentação, tranquilo. tá? Nenhuma dúvida? Vamos voltar para Não. a tela. Deixa eu ver. Terminou a apresentação? Sim. Sim. Ok, voltei. Alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Sobre esses conteúdos? Ainda ficou alguma dúvida? Não. Não? Então a gente vamos seguir para o encerramento da aula, que já passamos 1 hora aqui batendo papo. É muito Alguma tempo, meu dúvida? Deus. Alguma pergunta ainda sobre a forma de avaliação, trabalho e as Olimpíadas que eu falei para vocês? Não. Não. Tudo ok? Não. Tudo. Professora, a senhora vai fazer chamada, algo do tipo? Está sendo gravada a aula, então todos que estão presentes já ficou aqui registrado. Presente. Tá, gente, então não tendo mais nenhuma dúvida, nenhuma pergunta. Eduardo, tudo ok? Oi, professor, tudo ok. Só uma questão que o Diogo, ele estava junto com o pai dele no local, daí acabou tendo que sair, né? Daí saiu da aula. Tem uns 10 15 minutos que o Diogo saiu da aula. Mas tá tudo certo, professor. Maneiro. Então tá bom. Então, gente, vamos encerrar a nossa aula. Obrigado, Eduardo, por ter participado, contribuído. A aula vai ficar gravada e depois eu vou editar e os alunos que não participaram, quiser assistir a aula, ainda tem como, tá? Então, na semana que vem, eu vou postar videoaula para vocês assistirem. Não é tarefa, é videoaula. Assistam as videoaulas. Na outra semana vai ter tarefa e aí a gente faz uma outra aula dessa para a gente falar do assunto, certo? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Então, estão liberados, podem partir. Tchau, até a próxima. Professora, antes de sair, dá um Tá. sorrisinho aí pra me tirar uma print aqui, velho. Ah, meu Deus. Aí, pronto, tirei. Manda pra mim. Tá bom. Tchau, gente. Podem sair.